Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio do seu Seedcast, um programa totalmente voltado para a saúde mental. Mas como você já sabe, já falamos aqui, não existe esse negócio de mente e corpo. Isso é coisa do passado. Mente e corpo são uma coisa só. Então, os dois se interfluenciam e se combinam ou não, causando bem-estar ou causando mal-estar. Então, a gente traz aqui no nosso Seedcast profissionais da saúde. E hoje eu tenho a honra, a alegria de trazer minha amiga Ainá Antunes, que é farmacêutica bioquímica, é pós-graduada em manipulação magistral alopática, nutracêutica clínica e ortomolecular. Tenho certeza que algumas palavras que eu usei aqui são novas para você. Mas a saúde do ser humano em todos os lugares do mundo tem atravessado tanta modificação, tanta retificação de coisa que se acreditava e que hoje não se acredita mais, tanta ratificação, ou seja, coisas que realmente já eram comprovadas, continuam sendo comprovadas e continuam sendo utilizadas. Mas é muito comum surgirem coisas novas. E a nutracêutica talvez seja para você uma coisa nova. Ainá, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós não é só uma alegria, mas uma honra te receber. E eu tenho certeza que o nosso seguidor e nossa seguidora vão lucrar muito com esse papo, porque vão aprender coisas novas que poderão contribuir com a sua saúde. O nosso microfone está à sua disposição para a sua saudação inicial. Boa tarde a todos. Assim espero, professor, espero nessa tarde, né, nesse momento da nossa tarde, poder contribuir bastante com conceitos que estão ligados à minha área de manipulação, de medicamentos. Aqui a gente vai focar mais em suplementação, né? E a nutracêutica faz essa ponte. A nutracêutica, o que que é isso? É você utilizar de recursos ao seu dispor, né? Desde a alimentação até a fitoterapia, aos suplementos, que já é essa substância isolada desses itens, né? Como os minerais, os aminoácidos, as vitaminas, tudo a favor da nossa saúde. E eu que agradeço estar aqui, a honra é toda minha e espero contribuir. Ótimo. Vamos começar com suplementos, que eu acho que é uma coisa que está tanto em alta, no sentido mesmo da prescrição médica, como também na moda, né? Cada dia que passa, mais e mais fornecedores de suplementos aparecem, e eu sei pelas estatísticas que o aumento da venda e o uso dos suplementos é um fato. Então eu queria saber de você exatamente algo que com certeza as pessoas vão querer saber, querem saber. Qual é o verdadeiro papel do suplemento? A palavra já diz, né? Suplementar. Mas, enfim, quando é que o suplemento é necessário? Quando é que ele não é necessário? Quando é que ele ajuda, quando não ajuda? Enfim, podia falar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Eu tenho observado muita expectativa com a suplementação e também a suplementação sendo utilizada de maneira muito como comprar uma calça jeans, um item de desejo, porque é uma classe de produtos isentos de prescrição médica, venda livre, apesar que nós temos uma legislação que traz alguns limites, certo? Limites, por exemplo, das doses, das concentrações desses produtos que vão ser confeccionados, limites de associação entre eles, mas a verdade é que a pressão é muito grande do mercado, ele move bilhões, né? Só cresce e cresceu muito pós-pandemia, porque a suplementação sempre existiu. A nossa primeira legislação, nossa primeira portaria é de 98. Então, nós já temos uma legislação por trás, nós já temos regras, mas eu acredito também que com a internet, hoje em dia com esse mercado, essa terra de ninguém, então tá tudo muito perigoso. Eu coloco essa palavra um pouco dramática porque me preocupa esse uso, essa compra como se fosse uma calça jeans, né? Mais uma vez colocando esse exemplo. Eu sou muito a favor da suplementação sendo
direcionada, orientada por profissionais corretos, profissionais que entendem. E, infelizmente, até na nossa área da saúde, muitos profissionais eles não têm a formação ideal para entender essa suplementação, que entra aí um pouco de bioquímica, entra também a parte de tecnologia farmacêutica, o farmacêutico está por trás nessa elaboração desses produtos, os nutricionistas também são essenciais, os médicos é uma especialidade ampla, né? Nós temos várias especialidades. Muitos não entendem da suplementação, desconhecem, têm receio, outros já são adeptos, mas nessa área também da medicina precisa se adentrar, apresentar esse universo de forma melhor. Mas há uma regulamentação já, né? Existe uma. Você falou em portaria e tudo mais, ou seja, os suplementos não podem, não devem e não podem, é claro, ser lançados dessa forma e muito menos, talvez, prescritos de forma aleatória ou coisa parecida. Então, o usuário, nesse sentido, pode ficar tranquilo que já existe uma regulamentação, correto? Pode ficar, mas ainda há possibilidade de uma intoxicação, por exemplo. A melatonina, né, conhecida melatonina, que nos ajuda a dormir, né, esse hormônio para nos fazer adormecer, ela, nos Estados Unidos, ela está como suplemento. Olha só como existem divergências de um lugar para o outro. Aqui no Brasil, ela já está como medicamento. Ela é liberada até uma determinada concentração como suplemento. E aí, como suplemento, mas mesmo assim com prescrição de alguns profissionais, farmacêutico, o nutricionista. A dose para suplementação, se eu não me engano, é 2 miligramas, mas a pessoa pode tomar quantas cápsulas? Então, em casa, a pessoa pode se intoxicar. Prescrição médica a partir de 5 miligramas, se eu não me engano. A vitamina D, ela, antigamente a dose máxima dela permitida era 800 UI. Depois aumentaram para 2.000 UI. Com a pandemia, a gente já tem aí 4.000 UI, podendo estar liberada como isento de prescrição médica. Acima disso, prescrição médica. Mas mesmo assim tem que ter conscientização da população. As pessoas querem suplementar uma vitamina D porque ouviram que é bom para o sistema imunológico, que é bom para a formação óssea, mas não entendem também todos os riscos, né? Riscos esses que às vezes o que acontece? Você vai numa especialidade médica e ele te passa uma vitamina D, ele te passa um polivitamínico e tem vitamina D lá. Você não sabe disso, de repente não é obrigação sua saber. Apesar que eu defendo que você tem que estar atento à sua saúde sempre, olhar a bula, perguntar. Mas então você vai numa especialidade médica, ele te passa um multivitamínico que tem uma vitamina D. Vai numa outra especialidade, te passa uma vitamina D. Você vai numa loja, de suplementação, né? E o vendedor te passa, conversa com você, você está precisando de uma vitamina D. E na hora você, de repente, já está com uma dose desnecessária, porque a sua alimentação já é rica, né, em leite, já é rica em nutrientes que já vão te fornecer a vitamina D. Perfeito. É uma coisa meio que cultural brasileira, a automedicação. Não é? Eu lembro que na época que o antibiótico poderia ser comprado sem prescrição, havia um abuso, né? Enquanto que outros países já tinham proibido isso. E uma série de medicações mesmo que podem ser vendidas e que, mesmo não exigindo receita, elas não deveriam ser compradas e usadas de forma aleatória. Muitas vezes, como é que fala, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Sim. Então, as pessoas que usaram uma medicação ou um suplemento, elas também têm o hábito, sobretudo aqui no Brasil, de dizer, olha, faça isso, você está com essa dor, toma isso que fica bom, coisa parecida. No caso dos suplementos, dos nutracêuticos, de tudo isso, esta orientação ela é dada prioritariamente por médicos, ou é por nutricionista, ou nutrólogos? Quem é que realmente pode orientar com um grau de confiabilidade o uso de suplementos? Todos esses e o farmacêutico.
tá? O farmacêutico é um profissional essencial para evitar a automedicação e a autossuplementação desnecessária. Hoje em dia nós temos interações entre medicamento e suplemento, medicamento e alimento. Então, o farmacêutico profissional, às vezes, pouco entendido, né? Às vezes tem gente que até desconhece que o farmacêutico pode prescrever suplementos, suplementação. A gente está muito atrás do balcão da farmácia, né? O farmacêutico magistral, que é aquele de manipulação, está tratando com a prescrição as fórmulas dos demais profissionais e vai para o laboratório. Então, a gente fica muito assim como um coadjuvante do processo. E é importante, tem outros profissionais que estão aí na linha de frente, né? Que cabe essa prescrição consciente da suplementação. Então, cabe ao nutricionista, ao nutrólogo, né, que é a especialidade médica voltada a esse equilíbrio nutricional, suplementação. Médico, de maneira geral, pode, mas é aquilo, né, tão ampla, né, a área de atuação deles. Um médico que está lá na cirurgia no dia a dia, o que ele entende disso? Ou um médico patologista, né, que é um médico que nem lida com gente, lida só com as peças tiradas, né, para os exames. Então, vai muito pela ética, né? Eu posso suplementar, então, mas esses profissionais são os profissionais ideais. A comparação que se pode fazer, eu estou arriscando um palpite, entre o suplemento fabricado, de acordo naturalmente com essa regulamentação que nós falamos, e a alimentação. Porque há uma corrente que defende que esses suplementos todos, que são inclusive retirados, trabalhados com fontes da natureza, às vezes podem deixar de ser tomados, podem ser substituídos ou até mesmo evitados de serem utilizados pela sua própria alimentação. O que você faz? O que você pode dizer para o nosso seguidor, nossa seguidora, a respeito disso? É preciso fazer uma avaliação do que você come, do que precisa comer, para poder então escolher o suplemento, evitar o suplemento, ou as duas coisas se completam? Aí que entra o nutricionista como um profissional essencial nessa suplementação, porque o nutricionista já é o único profissional com o respaldo, né? Só cabe a ele a prescrição, tá, nutricional, né? A fazer lá a dieta, quanto de carboidrato, de proteína, de gordura, o que é esse carboidrato, você vai pegar em 2 fatias de pão, ele que vai fazer os macro, né, a contagem desses macronutrientes e a contagem também calórica. E a partir daí entra a suplementação. A suplementação vai entrar para poder colocar o que na dieta não foi possível colocar. O farmacêutico entraria aí com orientações, né? Perguntas, intervenções, como que é a sua alimentação? E aí o farmacêutico vai indicar, vai ajudar nessa suplementação. Olha, você quer algum ativo antioxidante? Nós temos aqui o piquenogenol, né, o resveratrol, ele pode ajudar quanto a isso. Você quer ganhar massa magra? Eu entrei na academia agora, então o farmacêutico vai entender um pouco como que está essa distribuição de proteína e te ajudar quanto a um whey. É assim que deveria ser. E não simplesmente, comecei a academia, pega esse whey. Mas voltando ao nutricionista, o nutricionista é essencial na suplementação, porque a suplementação vai entrar para cobrir para fechar, né, essas janelas. Então, às vezes o dia a dia daquele paciente, do nutricionista, é muito puxado, ele não tem tempo de comer uma proteína direito, é alguém que realmente não tem um costume de comer muito, não consegue, quer ganhar massa gorda, né? Massa magra, não consegue sentar, comer um prato de arroz, feijão. E aí no final do dia, quando o nutricionista vai bater aquele tanto de proteína, ainda tá pouco. Então ele, não, peraí, vamos colocar, vou acrescentar, olha, no seu lanche você vai carregar esse whey, vamos colocar 2 doses de whey. Às vezes o carboidrato tem que ser suplementado, porque também tem que ganhar massa magra, aí tem alimentos hipercalóricos. E vitaminas, mesma coisa. Às vezes no exame bioquímico detecta-se deficiência em algumas vitaminas, e aí sim que é o correto você suplementar. As pessoas querem simplesmente tomar vitamina C, 1 grama, 2 gramas, não sabendo que vai para o xixi, não adianta nada, seu corpo é inteligente, seu corpo aproveita aquilo que ele precisa.
Então, esse equilíbrio no corpo, antes de suplementar, é fundamental, professor. Assim, é um E, desperdício. e cada organismo é um organismo diferente. Cada ser é um ser diferente. Cada corpo, cada mente é diferente. Nós estamos vivendo a época das dietas, né? Aliás, há um bom tempo. 1001 tipos de dietas. Né? As pessoas às vezes copiam a dieta do outro, esquecendo-se de que as dietas devem ser personificadas, personalizadas, individualizadas. Certas coisas para mim podem fazer efeito, podem fazer bem, podem fazer mal. No caso da suplementação, uma pergunta que realmente não quer calar. Quais são os possíveis malefícios de alguém que toma mais do que deve, usa mais do que deve usar, ou usa a suplementação errada? Eu sei que é um cabedal de opções, de possibilidades, mas no geral, assim, quais seriam assim os principais malefícios que este erro cometido pelo usuário pode acontecer no caso da suplementação? Pode acontecer erros dos menores em termos estéticos, como dos maiores em termos de surgir a médio, longo prazo um câncer. Certas substâncias, mesmo essas ditas como naturais, tá? Um aminoácido, uma proteína, utilizada de forma excessiva, errada, pode ir para uma outra via bioquímica e alimentar células cancerígenas. Então, ou pode aumentar os seus. Pode ter ação oxidante, né? Nós temos ativos antioxidantes e aqueles que fazem o contrário. E dos menores males, nós temos o quê? O ganho de peso, o aparecimento de acne. A gente falou de whey ainda há pouco, né? Ou whey ou qualquer outra ingesta de proteína, até uma creatina, uma glutamina em excesso, aquele pool de aminoácidos que fazem, BCAA. Então, se você toma essas proteínas sem o seu corpo pedir aquela demanda energética, aquele crescimento muscular, essas proteínas vão para a via de formar gordura. Você vai engordar. E até acne também. Pode surgir acne, tem uma via da testosterona. Temos aí queda de cabelo. Então, são vários perigos. Como toda a medicação ou suplementação, ou até a própria alimentação, há a possibilidade de cobrir uma coisa e descobrir outra, como se fala popularmente, cobrir um santo e descobrir outro. Ou seja, você pode curar uma inflamação com um antibiótico, mas a compensação você pode arrebentar o seu estômago, se por acaso estiver tomando da forma errada, da quantidade errada ou coisa parecida. E aí, claro, o profissional é que vai orientar nesse sentido. Então, esses efeitos colaterais que são possíveis de acontecer para quem usa a suplementação. No caso da suplementação, são efeitos colaterais que têm um risco muito alto, porque eu sei, por exemplo, que tem gente que não pode tomar aspirina, e que tem alergia e que fica numa situação, eu conheço alguém assim, complicadíssima quando toma aspirina. Da mesma forma como tem alguém que tem alergia a mariscos. Eu socorri um amigo meu uma vez que não sabia que tinha camarão no arroz, alguma coisa assim, eu tive que levá-lo às pressas para o hospital. Por quê? Porque o efeito foi devastador. Parece-me que nos casos dos suplementos, essa possibilidade existe, como você já colocou, mas ela é de menos risco. Ou não. Ela tem realmente momentos de, de picos agudos de uma possibilidade de um efeito colateral muito danoso. Não, ela é de menos risco. O que pode acontecer é uma hipervitaminose, né? O uso em excesso de alguma vitamina e nós termos desfechos indesejáveis. Mas, em geral, usando uma dose correta. Por isso que eu acredito que as pessoas são bem mais tranquilas, né, com o uso desses suplementos. Os desfechos maléficos nas doses usuais estão muito ligadas ao uso contínuo, sem necessidade, né? Um médio e longo prazo. É outra dica que eu posso deixar para você. Essa suplementação não se autossuplemente por um tempo maior do que 3 meses. Com certeza, o seu prescritor, quando sugeriu, indicou, prescreveu uma suplementação, foi para um momento pontual da sua vida e não tem por que você continuar por conta própria. Deixa eu continuar a tomar essa vitamina C, ou essa vitamina D, essa vitamina A, ou esses minerais.
Ainá, tem uma pergunta que com certeza o nosso seguidor vai adorar que eu faça. O nosso seguidor e nossa seguidora, você que está nos acompanhando, que aliás, deixa eu aproveitar para pedir a você que clique aí no inscreva-se no nosso canal. Se quiser colocar um like, se estiver gostando, se não tiver, não tem problema. Mas se estiver gostando, coloca um like. Mas, sobretudo, se inscreva. Sabe por quê? Eu quero aumentar muito o número de seguidores deste canal por uma razão muito simples. Eu sou professor, eu sou educador, eu sou idealista. Eu acredito que a humanidade resolve os seus problemas quando quer resolver, quaisquer que sejam eles. Não só com a ajuda da cultura, da ciência, da tecnologia, com a ajuda de Deus e tudo mais, mas, sobretudo, com atitudes. E nós estamos aqui hoje com a Ainá falando não só da necessidade, do uso de nutracêuticos, de medicação suplementar, essas coisas, mais do que isso. Estamos numa pegada de educação. Tanto é que ela mesma falou que essas coisas todas podem ser substituídas mesmo por uma boa alimentação, etc. Mas a pergunta que eu quero fazer é a respeito dos jovens idosos e tudo mais, mas sobretudo os jovens. A gente nota que há uma correria em cima de suplementos para que apressadamente se crie músculos ou se conquiste aquela silhueta X, malhando às vezes exageradamente, tomando esses suplementos de forma também desregrada. Aí um dia a conta chega, não é? Chega, professor, chega sim. A conta chega um dia na saúde e talvez no bolso chegue logo. Porque é caro, né? É caro. Olha que eu trabalho com isso e ganho dinheiro com isso, com os manipulados. Mas eu me pergunto muito quando chegam as prescrições, né? É tanta coisa, é que é realmente necessário isso? E aquele prescritor, aquele profissional do outro lado, talvez também sofra uma pressão do seu paciente que está inconformado. Ele chega numa consulta e ele precisa sair com alguma receita. Igual quando você vai estar com algum problema, né? Você teve uma torção e mesmo que o médico fale, você não precisa de nada, só gelo, mas você fica com a sensação, não, faltou alguma coisa. Então, mesma coisa esses outros profissionais que lidam com a saúde, com a nutrição, acho que eles sofrem uma pressão do paciente que tem que sair com vários manipulados. E eu, como farmacêutica, conheço uma área que esses profissionais já não dominam, que são as interações entre essas substâncias, tanto bioquimicamente, farmacologicamente, como físico-quimicamente, tá? Por exemplo, às vezes eles colocam uma cúrcuma, a famosa cúrcuma, né, na medicina oriental, muito utilizada na Índia, onde o princípio ativo é a curcumina, ela precisa de uma pimenta para ser melhor absorvível, para ela ficar melhor biodisponível no organismo. Então, uma cúrcuma, a prescrição de uma cúrcuma, 500 miligramas, você só absorve 10%. Você precisa associar com uma pimenta, uma piperina. Então, aí eu falei algo positivo para ajudar. Tem associações que vão neutralizar uma substância. Se você associa minerais com fitoterápicos, e fitoterápico dependendo, que aí entra a questão de legislação, que é complexa, eu não vou entrar aqui. Mas fitoterápico tem uma parte que é encaixada como suplemento, mas também como medicamento. Mas independente se ele está como suplemento ou medicamento, se você associa como minerais, você corta o efeito desse fitoterápico, tá? Há uma quelação. Então, é bem complexo, as pessoas, tanto o profissional, às vezes está com a caneta lá, achando que é só prescrever, mas não entendendo muito da química lá, quando coloca tudo num pote, né? Tudo nas cápsulas. E o usuário também, vou chamar de usuário, né? O paciente, o cliente desejando, ele fica... É uma falta, que aí já entra na sua área de psicologia, neurociência, nós seres humanos estamos sempre em busca desse preenchimento. E algumas pessoas estão em busca desse preenchimento com o suplemento, né? Que tem até, um suplemento, né? Seria para suplementar, preencher uma área. Só que antes de preencher essa área, primeiro cuide, preencha
a outra de maneira natural, vamos colocar assim, né? Sua alimentação, como está? Realmente é um desperdício uma suplementação sem essa adequação da alimentação, da atividade física, até da ingesta de água. Tem gente que faz suplementação de fibras e não ingere água, vai ficar constipado. Aquela fibra não vai fazer efeito. Tem gente que suplementa o famoso ômega 3, que tem vários benefícios anti-inflamatórios, sistema cardiovascular, e tem uma alimentação lixo, né? Como colocam com muita comida industrializada. Não vai adiantar nada, porque a gente suplementa o ômega 3 para diminuir a relação com o ômega 6. O ômega 6 sempre vai ser maior, mas a gente suplementa para diminuir. E a pessoa come muito industrializado, gordura hidrogenada, ele não está ajudando nessa diferença entre dois itens. Então, é desperdício. Então, é como uma casa que está sendo reformada, foi toda ajustada. Primeiro você arruma ela, né? Primeiro você arruma o encanamento, pinta, para depois pôr o quadro, aquele quadro lindo. O suplemento é aí, a cereja do bolo. E as pessoas querem... Elas nem começaram a malhar, e elas vão antes na loja de suplementação, antes de começar a malhar, elas já querem todos aqueles itens clássicos. Excelente colocação sua. E eu estou aqui lembrando de uma das respostas que você deu no início da nossa entrevista, a respeito dessa autorresponsabilidade de ter cuidado consigo mesmo, né? A gente sabe, como você falou, que existem várias áreas da nossa vida, no caso das ciências psicológicas e da neurociência, da própria inteligência espiritual. Há um mundão de coisas que você precisa saber para que a psicologia te faça bem, para que a psicanálise te faça bem. Mas está acontecendo um fenômeno que começou nos Estados Unidos, mas já está alastrado no mundo inteiro, que é o fenômeno de você dar um Google naquilo que você precisa. Então, como a internet realmente tem essa democratização da informação, eu acho fantástico que você encontre explicações lá e tudo mais, que você leia e tudo mais. Acontece que às vezes está no site errado, está num comentário que alguém fez e que você se baseia naquele comentário. E aquele comentário, positivo ou negativo, pode não ser verídico, pode não ter fundamentação. Então as pessoas ficam se automedicando. Me ocorre aqui agora, por exemplo, essa questão da vitamina C. Uma vez, eu ao comprar eu gostava de usar vitamina C de 2 gramas, não é? E alguém disse, você está gastando dinheiro à toa, porque o máximo que o organismo pode absorver por dia é meia, né? 500 miligramas, não é isso? E tudo mais. Eu falei, verdade é. Essas coisas todas de informação, nós estamos vendo aqui, seguidor e seguidora, nós estamos vendo aqui que, embora haja hoje muita oferta de informação, de ciência, esse programa, por exemplo, o Sidcast, é uma das fontes que eu fico feliz de saber que está cumprindo com o seu dever, com o seu papel de informar, de alertar e tudo mais. Mas essa quantidade imensa, esta era da hiperinformação, ela pode causar também isso. A pessoa vai na internet, vai no Google e pega uma das centenas de milhares de respostas que podem existir. O que é que você orienta as pessoas que precisam entender melhor a respeito da suplementação, os tais nutracêuticos, para que elas não fiquem tão perdidas? Onde é que eu devo procurar? Quem eu devo procurar? Você mesma, você orienta também, ou você está mais na área do laboratorial? Enfim, o que é que as pessoas podem fazer para terem um caminhar um pouquinho mais seguro na busca daquilo que ela precisa? Pessoal, hesite em comprar qualquer suplemento por impulso, vendo uma chamada muito bem trabalhada, com aquelas palavras-chave, né? Para fazer você comprar, acreditar nos benefícios daquele produto. Não que ele não tenha benefício, mas como a gente está colocando aqui, essa suplementação tem que existir uma razão para ela acontecer. Tá? Então, a primeira orientação, controle esse impulso, né, que a gente tem com vários outros produtos, né, incluindo suplementos. Até eu, professor, que sou farmacêutica, conheço o que tem ali por trás. Às vezes, dependendo da chamada do marketing, até eu fico assim, nossa, esse creme vai tirar sua ruga, vai te deixar com a pele melhor.
Ai, meu Deus do céu. Aí eu vejo a composição, os ativos, já manipulo para mim. Eu sei que é coisa muito mais complexa do que isso, né? É porque a gente fica com desejo, né? Que aquilo é uma fórmula mágica, né? Que aquilo vai resolver seus problemas. E não é isso. Eu coloco aqui para vocês buscarem ajuda do profissional que eu conheço bem, que eu sei da competência, ou pelo menos deveria ter a competência, que é o farmacêutico. E é um profissional de fácil acesso. Ele está gratuito nas drogarias, nas farmácias. Hoje em dia existem alguns consultórios farmacêuticos que estão voltados 100% lá a essa consulta mesmo. Então, alguns cobram, mas isso é uma corrente ainda muito incipiente. E mesmo existindo essa corrente de consultórios, é um consultório, mas o farmacêutico tem uma obrigação, né, ética profissional de te atender. Então, qualquer balcão de farmácia, troque uma ideia com o farmacêutico, tá? Pergunte para o farmacêutico, tire todas as suas dúvidas de internet, ok? E como se não bastasse esta influência do marketing, que também tem o seu papel, vamos aceitar o papel do marketing como sendo um divulgador das novidades, tudo bem e tudo mais. Mas, como se não bastassem, às vezes, o exagero, os efeitos colaterais do marketing. Caiu aqui, gente, mas quanto mais natural, melhor, não é? Estamos batendo um papo aqui formal e informal ao mesmo tempo. Eu estava falando que, como se não bastassem as influências do marketing, a maquiagem do marketing para com os produtos, e aí não estou falando só de medicamentos, suplementos ou coisa parecida, estou falando de tudo. Existe o tal do algoritmo. Você vai e compra alguma coisa, ou se interessa por alguma coisa na internet, e de repente aparecem mais 10, 15, 20 coisas que são complementares àquilo, e que às vezes os mal avisados, as pessoas que estão mal avisadas, elas pensam assim que, puxa, olha que coincidência, apareceu aqui, eu procurei um produto para acne, um suplemento para isso, no massa muscular, não sei o quê, e já me apareceu um outro, que coincidência. Não é coincidência, existe toda uma matemática algorítmica por trás para que você que está aberto, que está carente, venha e compre. Então, o que a Ainá está dizendo procede bastante. Eu gostei muito da palavra que ela usou, hesite. Hesite no sentido de tome cuidado, né? Procure um profissional que você conhece e tudo mais. Mas você, além do programa, você pode ajudar essas pessoas, você ajuda essas pessoas através das redes sociais também, Ainá. Você tem um Insta, um Face, um site, alguma coisa onde as pessoas podem eventualmente procurar você em busca de orientação? Sim, eu tenho um Instagram voltado exatamente para isso. Eu falo de suplementação, falo também de cosméticos, da saúde de maneira geral, dou dicas de como obter saúde com outros recursos, não exatamente o recurso químico, vou colocar assim. Eu não gosto muito dessa palavra, porque até a água é química, né? Mas é através da alimentação, através de um estilo de vida. A atividade física, ela tem ação medicamentosa. A atividade física, ela desperta. Nós temos genes que eles se calam a partir de um determinado estímulo, ou então eles se expressam a partir de determinado estímulo. E nós temos genes interessantes para a nossa saúde que eles se expressam com a atividade física. Então, a atividade física, ela ajuda na manutenção, formação de massa magra, músculo, ossos, mas ajuda todo a nossa transmissão de neurotransmissores, né? Nossa formação de neurotransmissores, ajuda na formação e atividade de hormônios também, na manutenção da saúde em relação ao peso, porque a nossa saúde, quanto maior está a circunferência abdominal, é um sinal que mais a gente pode estar caminhando para alguns desfechos de não saúde. Olha só, o Instagram da Ainá está aí embaixo, nas Ainá letrinhas. Ainá Antunes está aí nas letrinhas. Você pode, ela está liberando para que você possa procurá-la para algum tipo de orientação que você queira. Eu tenho uma penúltima pergunta a fazer, embora a gente tenha falado aqui que tudo deve ser customizado, tudo deve ser feito
como se fala em inglês, tailor-made, né? De acordo com a pessoa, de acordo com o usuário, vai haver não só um tipo de medicação, de suplementação, mas também uma dosagem adequada para aquela pessoa e tudo mais. Agora, como eu não posso deixar de tocar nesse assunto sem querer cair no generalismo, mas como eu sei que uma das coisas, uma das grandes mazelas, grandes chagas da humanidade, não é só no Brasil, embora o Brasil seja campeão disso, né? Estamos falando de ansiedade. O Brasil hoje é o número 1 em ansiedade e caminhando a passos largos para a depressão, para ser também número 1 em depressão. E eu sei que a ansiedade tem multicausas, óbvio, sobretudo porque é algo que começa no cérebro, né? A coisa começa na mente. Existe algo chamado psiconeuroimunologia, ou seja, os eventos psicológicos causam eventos neurológicos que vão te dar força ou fraqueza para o teu sistema imunológico. E a ansiedade, nós sabemos, sobretudo a ansiedade patológica, nós sabemos, ela é uma grande fonte de abertura de portas para outras doenças que podem acontecer, porque você fica psiconeuroimunologicamente enfraquecido. Como é que a suplementação pode ajudar, de maneira generalista mesmo, as pessoas como prevenção ou tratamento da ansiedade? Nós temos vários recursos, nós temos precursores de neurotransmissores, aminoácidos. Eu acho que a gente estava falando nos bastidores, né? O quanto que cada mineral daquele, cada vitamina, ela vai além de uma suplementação, ela vai além de melhorar o seu sistema imunológico. É tão maravilhoso, é tão complexo o nosso sistema bioquímico que o magnésio, né, como a gente falou, o magnésio é essencial para a depressão, ele é utilizado, ele é muito prescrito na parte da noite, para ajudar a dormir, a gente tem GABA, hidroxitriptofano. Então, esses minerais, esses elementos, eles vão participar de várias vias bioquímicas. Mas, mais uma vez, coisa muito mais complexa do que isso. É tão complexo que a gente sabe dos efeitos de medicamentos ou de substâncias, o uso placebo, né, os testes, como que isso acontece, né? A gente sabe das doenças psicossomáticas, é aquilo que a cura vai além do que essas substâncias químicas. É muito interessante. Eu estou falando assim, um pouco pensativa, porque eu estudo muito essa área, e quanto mais eu estudo, eu sei que pode parecer clichê, que quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada. Mas é isso, quanto mais eu estudo, eu fico até mais receosa na prescrição de suplementos. É muito complexo o que uma substância, dependendo do seu estado físico, emocional, nutricional, aquela substância pode ir para um caminho ou pode ir para um outro caminho. É muito interessante. Perfeito. Eu quero terminar esta aula que a Iná nos deu, e que com certeza é muito útil se você quiser aproveitar. A gente não pode. As coisas estão à disposição da gente e nem sempre a gente aproveita. Mas eu espero que você saiba aproveitar essa entrevista, atentando para os cuidados que a Iná colocou aqui e procurando, sobretudo, ter mais cuidado na autoprescrição, na automedicação. E a pergunta final que eu quero fazer para você, Iná, já que você é farmacêutica, você estuda saúde, né? Não há como estudar, como cuidar da doença sem estudar a saúde, sem focar na saúde. Se nós não tivéssemos, se nós não pudéssemos contar com nenhum medicamento, com nenhum suplemento, né? Estivéssemos nessa condição, que eu sei que é impossível hoje. Se bem que para muita gente essa coisa toda não é acessível, né? Até por uma questão de custos e tudo mais. Que mensagem você deixaria aqui no final para as pessoas valorizarem e cuidarem do seu bem maior, que é a sua saúde, tanto psicológica como fisiológica? Eu vou dar espero inspirar vocês
senhor com certeza já ouviu falar daquelas regiões, blue zones, né, zonas azuis, onde nós temos relatos das pessoas, da população mais longeva, né, do mundo, localizada em vários locais distintos, né? Tem inclusive uma região dos Estados Unidos, uma na América do Sul. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum uma saúde mental adquirida pelo convívio, né? Relações humanas. Talvez elas carreguem, parece que elas carregam um pouco daquilo que todo mundo tem alguma experiência, o da avó, ou quem é mais jovem ainda, que hoje não existe mais, existem mais bairros, né? Cidades são grandes, mas tem algum local no seu imaginário aquela visão de comunidade, de visitar alguém a pé, contato com a avó, contato com os primos, se sentir útil numa sociedade, ter um propósito, alguns falam ikigai, né? Se sentir, isso para mim tudo faz parte de uma saúde mental, né? Com isso, eles também, o que essa população tem em comum é uma nutrição baseada em comida de verdade, né? Pouca carne, mas a carne existe, muitas verduras, legumes, e a atividade física. E a atividade física é interessante em todas as populações. A atividade física não é extenuante, você não precisa ser, às vezes há uma pressão, né, da sociedade, preciso fazer academia, preciso começar a correr, preciso começar... E não, você pode fazer atividade física praticando uma jardinagem, praticando dança, cortando o elevador, indo de escada. Essa população tem em comum a atividade física nessa forma natural. Então, não é uma atividade física extenuante, você precisa ser um atleta. Então, eu espero que aqui, eu sei que a minha linguagem pode ter sido, às vezes, técnica demais, mas eu espero, o meu principal objetivo é só alertar você, tá? Chamar a sua atenção que a suplementação não é a compra de uma calça jeans, tá? Coloquei sobre o profissional farmacêutico, né? Que eu sou farmacêutica, então eu sei o que a gente pode e deve entregar para você. Então, tem dúvida, pegou algumas informações na internet, o farmacêutico é um profissional acessível, né? E tá gratuito. Então, troque uma ideia com o seu farmacêutico para a sua suplementação ser mais segura. E lembre-se, a suplementação não vai resolver seus problemas. Não vai. Então, esse eixo, como o professor falou, cérebro e intestino também tem, né? O intestino hoje em dia está muito ligado, a gente falou das doenças mentais, uma ansiedade, uma depressão, e hoje a gente está cada vez avançando nessa área. Impressionante que nós temos mais ou menos 100 micróbios para uma célula humana. Eles mandam na gente. Eu acho que aqui, por exemplo, não é uma Iná, eu sou vários micróbios falando que eles comandam. É muito interessante e estamos avançando isso para compreender, mas a tendência é mais tarde eles deixarem assinaturas de doenças, né? Inclusive. Então, olha só como nós somos complexos. É impressionante. Fantástico, Ainá. A gente só tem a agradecer, não só pela honra, mas sobretudo pela contribuição que você presta à sociedade através do Seedcast. E eu, se fosse você, seguidor e seguidora, eu não perderia os próximos episódios, porque todos eles estão voltados para a saúde, a gente chama de saúde mental, porque é o tema do momento, mas é para a saúde como um todo. E olha, eu vou fazer uma coisa que não estava previsto, mas eu vou colocar aí nos caracteres o nome dessa série das Blue Zones, das zonas azuis, que eu assisti. Não tenho certeza se é Netflix ou coisa parecida, mas é uma série super recomendável que vai expandir um pouco do que a Ainá falou no final. Então, para você, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de que o Seedcast também está em áudio no Spotify. Você vê também aí o link, né, do Spotify. E você pode também acessar o meu Insta, que é Prof. Cidinho Marques. Eu sempre anuncio lá. E tem uma coisa interessante nesse Prof. Cidinho Marques. É que lá eu anuncio o próximo tema que vai ser discutido. E aí você pode fazer suas perguntas para que eu possa fazer para o entrevistado ou a entrevistada. Fiquem todos com Deus, cuidem-se e até um próximo episódio do Seedcast. Obrigado, Ainá. Agradeço.